Resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vindo ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Aula de hoje, troque o julgamento pela empatia para conseguir transformar conflitos em conexões, ok? Lindo esse título. O título é enorme, ele é autoexplicativo, tá? Desculpa minha garganta, gente. Não sei nem o que tá acontecendo com ela, que ela tá reclamando. Acho que é porque ontem eu dei muita aula. Bom, vamos lá. A gente está estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie. Estamos no módulo 3, que se chama Como Merecer e Manter a Confiança das Pessoas. E hoje a gente vai começar um capítulo novo, o capítulo 7, que se chama Cative com Empatia, ok? Esse capítulo é lindo e por conta disso eu vou fazer ele de uma vez só, eu não vou dividir ele em duas partes, até porque ele é bem mais curto, tá? Mas ele é de um conteúdo que eu não sei o que vale mais, se é ouro ou se é diamante, seja lá o que for, ele vale isso aí, tá? Bom, como sempre eu começo a aula com uma pergunta sobre a sua vida, para você parar para pensar na hora de responder e aí automaticamente você já está dentro do livro, tá? Esse é o intuito. Então eu quero saber como que você reage quando alguém comete um erro que te prejudica. Você tenta imediatamente provar que você estava certa, você ataca essa pessoa, você critica, ou você consegue imaginar o que aquela pessoa está sentindo, mesmo você estando decepcionada, né? Porque afinal de contas ela cometeu um erro e esse erro te prejudicou. Então eu quero saber como que você reage. Você já pensou aí como que você faz, né? Eu quero que você saiba que é importante você pensar em qual escolha você tem, porque essa escolha, ela transforma a relação que você tem com essa pessoa, né? E talvez uma das maiores demonstrações de força emocional que você possa dar é justamente quando você tem todos os motivos para reagir com raiva. E você opta por não fazer isso. Opta por demonstrar que você tem muita força emocional. Ok? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. O capítulo 7 é sobre isso. Tá? Fica mais claro agora para vocês por que a aula se chama Troque o julgamento pela empatia, né? Para conseguir transformar os conflitos em conexões, ok? Então vamos lá, vamos seguindo com o estudo do nosso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, chegando no capítulo 7. Vamos para o livro, depois eu vou pegar esse texto. Vou gerar a ferramenta de transformação para vocês a partir do coração desse texto. Vou explicar para vocês tudo que o livro quer te ensinar através desse capítulo 7, ok? Vou te entregar o tijolinho do dia para você ir lá, colocar na construção do seu sonho, para quando você menos perceber, seu sonho já está super adiantado ou até mesmo concluído, tá? Assiste a aula de todo dia. Coloca o tijolinho de todo dia na sua construção que você vai ver diferença, muita diferença em pouco tempo, ok? Eu garanto para vocês, esse é o meu propósito. Quando eu torno a sua vida melhor através do que eu te ensino aqui, você torna a vida de todo mundo que está ao seu redor melhor, né? E o universo devolve isso para nós todos, ok? Então vamos lá. Capítulo 7, Cative com Empatia. Já falamos sobre o fiasco do jogo quase perfeito de Armando Galarraga, destruído por um erro grosseiro do árbitro no último lançamento. Quando você assiste ao replay, vê que o rosto de Galarraga passa da euforia à descrença, num piscar de olhos. A gritaria da torcida é interrompida e faz-se um estranho silêncio. Em seguida começam ruidosas vaias e palavrões. Galarraga foi privado desnecessariamente do que é considerado o santo graal das conquistas de um arremessador do beisebol. Isso é ainda mais enlouquecedor quando se pensa que ele não era um superastro,
de quem se espera algo desse nível. Era um jogador mediano que tinha um número semelhante de vitórias e derrotas ao longo da carreira. Talvez essa tenha sido sua única oportunidade de se tornar um astro entre os arremessadores, mas o momento acabou sendo estragado. Quem o censuraria se atacasse o juiz clamando por justiça? O próprio Joyce, após o jogo, disse que, se fosse ele, iria com tudo para cima do árbitro. Só que existe um outro lado, uma terceira dimensão nessa história. Mais memorável do que a perfeição frustrada de Galarraga ou o arrependimento de Joyce foi a reação do arremessador. O modo como lidou com a injustiça conquistou o mundo inteiro. Numa entrevista depois do jogo, Galarraga admitiu que não sabia qual seria a marcação do juiz. Estava concentrado em pegar a bola e eliminar o rebatedor. Confirmou que estava decepcionado, mas admitiu que talvez o adversário tivesse chegado à base antes dele. Estava nervoso e empolgado. A tensão do momento o levou a confiar no julgamento calmo do juiz. Após o jogo, no entanto, Galarraga assistiu ao replay e soube que tinha sido simplesmente privado de seu jogo perfeito. Porém, de algum modo, quando o juiz o procurou, foi capaz de dizer: sei que ninguém é perfeito. Ele havia percebido que Joyce estava arrependido e sabia que tinha uma escolha a fazer: deixá-lo ainda mais arrasado ou ver as coisas do ponto de vista do outro. Com isso em mente, Galarraga deu um abraço em Joyce para que este se sentisse melhor. Não foi uma demonstração de compaixão encenada para as câmeras. Galarraga estava sinceramente desapontado e, ao mesmo tempo, demonstrou uma empatia sincera. Na entrevista pós-jogo, reagiu consistentemente às perguntas e à situação da forma mais nobre possível. Não tentou pintar o juiz como vilão. Demonstrou humildade e alteridade, os precursores da empatia. Numa era em que as pessoas fazem de tudo para se autopromover e divulgar a própria imagem, raramente paramos para pensar em como os outros se sentem. Ninguém no mundo esportivo censuraria Galarraga se ele falasse mal do árbitro em rede nacional. Quem discordaria do jogador se ele usasse uma entrevista como plataforma para destruir a reputação de Joyce? Só que Galarraga não fez nada disso. Seus comentários se concentraram em como o juiz devia estar se sentindo e na ideia de que ninguém é perfeito. Ficamos maravilhados com esse tipo de reação porque é incomum. Mas um aspecto intrigante e digno de nota é que o jovem arremessador consolidou um lugar mais memorável na história do esporte com a sua reação à perda do jogo perfeito do que o que alcançaria se realmente tivesse atingido a perfeição. O indivíduo capaz de envolver os outros de um modo que mereça essa distinção terá grande influência. Portanto, ao lidar com alguém, sempre pergunte a si mesmo como eu me sentiria, como reagiria se estivesse no lugar dele. Obtemos a cooperação na conversa quando demonstramos que as ideias e os sentimentos do outro são tão importantes quanto os nossos, escreveu Gerald Nirenberg. A todo momento ouvimos críticas aos líderes mundiais. Dizem que é fácil ficar sentado assinando documentos o dia todo. O que raramente testemunhamos é: eu não consigo imaginar a pressão que essa pessoa deve sofrer com o peso de um país inteiro sobre os ombros. Não consigo imaginar quanto tempo ela deve passar a noite acordada, pensando se tomou a decisão correta ou disse a coisa certa em rede nacional. Quando você pratica a alteridade e reflete sobre o ponto de vista do outro, passa a ter simpatia pelos sentimentos e ideias dela. Você se torna capaz de honestamente dizer: não culpo você por sentir o que sente. No seu lugar eu estaria do mesmo jeito. Esta frase, tão rara hoje em dia, chama a atenção das pessoas e as torna muito mais receptivas às suas ideias. A maioria está apenas em busca de alguém que as ouça e demonstre simpatia por sua causa, qualquer que seja. Ao fazer isso pelo outro,
você está lhe oferecendo uma dádiva que vai melhorar o seu dia, sua semana ou até o seu mês. Um homem fez o curso de Dale Carnegie durante anos e relatou como o interesse especial e autêntico de uma enfermeira impactou profundamente a sua vida. Martin Ginsberg cresceu na pobreza, sem pai e com a mãe dependendo de um benefício do governo. Certo dia de ação de graças, estava sozinho no hospital, à espera de uma cirurgia ortopédica. Sua mãe precisava trabalhar e não podia acompanhá-lo. A solidão o oprimia. Em certo momento, ele escondeu a cabeça sob o travesseiro, debaixo das cobertas, e começou a chorar. Nesse instante, uma jovem estudante de enfermagem apareceu, percebeu que ele estava chorando, sentou-se na cama, puxou as cobertas e o travesseiro para descobri-lo e enxugou suas lágrimas. Contou a ele que também se sentia solitária, teria que trabalhar o dia inteiro e não poderia ficar com a família. Então perguntou ao jovem Martin se ele gostaria de jantar com ela. Ele concordou. Ela foi até a lanchonete e voltou com 2 bandejas com um jantar de ação de graças. Conversaram por um bom tempo e, embora o seu turno acabasse às 4 horas da tarde, ela ficou até às 11 horas da noite, quando ele adormeceu. Vivi muitos dias de ação de graças, mas sempre me lembro dessa ocasião e dos sentimentos de frustração, medo e solidão que tomaram conta de mim, mas também do carinho e da gentileza de uma desconhecida que de algum modo conseguiu tornar tudo suportável, escreveu Ginsberg. Não há desculpa para quem ignora o ponto de vista alheio. A maioria das pessoas revela detalhes da própria vida, buscando se tornar importante ou ter alguém que as ouça. Com uma pesquisa rápida, você ficará inteirado e não precisará fazer suposições. Se alguém é importante para você, seja por que motivo for, cada segundo que você passa tentando compreender melhor o ponto de vista dela é um segundo bem empregado. Não somos criaturas empáticas por natureza. Temos que trabalhar para chegar a isso. Muitos elementos influenciam as nossas relações. A educação que recebemos, nossa fé, nosso poder aquisitivo ou a situação atual de nossa carreira. Esses e outros fatores se misturam às nossas emoções para produzir uma forma de envolvimento pessoal com os outros. Quando permitimos que as coisas que nos tocam pessoalmente configurem nossas percepções dos outros, nos tornamos mais influentes e nossas palavras podem ter um grande impacto. Poderíamos nos tornar criaturas mais confiantes se aprendêssemos a valorizar as características mais marcantes de cada pessoa. Imagine quantas barreiras pessoais você derrubaria e quantas pontes você criaria no trabalho, em casa ou com seus amigos se reagisse a problemas e disputas sempre com simpatia e benevolência. Que tipo de tratamento você receberia em troca? Que tipo de percepção os outros teriam a seu respeito? Lembre-se, demonstrar empatia não é uma tática de networking que deve ser aprendida e utilizada para vantagem própria. É um grande passo para alcançar a riqueza nas relações humanas. É Galarraga abrindo mão de seu direito de criticar Jim Joyce e gravando seu nome no coração de todos os fãs de esporte no mundo inteiro. É o inegável poder de uma postura generosa e compreensiva. Que capítulo, né? Que capítulo, o que dizer, né? Muito, né? A gente vai falar muito sobre ele. Tem ouro aí, né, gente? Só para dar um spoiler para vocês, na próxima aula a gente vai para o capítulo 8 e ele se chama Apele para Motivos Nobres. Vai ser uma tijolada, tá? Só vou falar isso para vocês. Vamos lá. Esse capítulo, ele não é tão tijolo, né? Porque ele vem com amor, né? Então ele é mais legal de ouvir, mas eu vou falar umas verdadezinhas agora para vocês. Vamos lá. Bom, o capítulo ele já começa retomando uma ideia do mundo dos esportes que a gente já viu em capítulos anteriores, né? Que foi uma coisa impressionante, né? Fala do Armando Galarraga, né? Esse cara estava prestes a alcançar uma das maiores conquistas que é possível alcançar para um arremessador de beisebol, tá? A gente não entende nada de beisebol, mas a gente consegue entender a história dele.
Resumindo, faltava um único lance. Ele fez o lance acontecer. Ele acertou o lance. E aí aconteceu uma coisa muito inesperada. O árbitro se equivocou na decisão. Ele errou. E aquele erro tirou o Galarraga da oportunidade única de registrar um jogo perfeito, que é o que eles chamam no beisebol, tá? O jogo perfeito. Então eu quero que você imagine anos de treinamento, uma oportunidade raríssima, né? Talvez o maior momento da carreira dele, e desapareceu por causa do erro de outra pessoa. Como que você ia reagir a isso? É sobre isso o capítulo de hoje, né? Ele tá te mostrando que é fácil você falar sobre equilíbrio quando nada que é importante para você está em jogo, né? O verdadeiro teste, ele aparece quando você tem motivo para perder o controle. Bingo! Começamos os bingos, tá? O Galarraga, ele não era uma grande estrela, né? De quem todo mundo esperava que fosse conquistar um jogo perfeito, né? Ele era um jogador com uma trajetória comum. Então, por isso é que aquela oportunidade era única, né? E a torcida percebeu o que aconteceu, vaiaram o árbitro, se indignaram, se revoltaram, né? Então, ninguém se surpreenderia se ele próprio atacasse esse árbitro publicamente, né? Ele podia reclamar, ele podia exigir justiça, ele podia transformar esse árbitro no grande vilão daquela história. Mas ele fez diferente, né? Depois que ele assistiu a jogada, o replay, ele confirmou que ele tinha realmente sido prejudicado. E ainda assim, quando ele encontrou o árbitro e viu que o árbitro estava profundamente arrependido, ele escolheu olhar além. Além de quê? Além da própria frustração dele, né? Ele percebeu que do outro lado também tinha uma pessoa que estava sofrendo. Esse é o ensinamento do livro hoje, que empatia começa quando você conseguir enxergar uma pessoa onde seria muito mais fácil você enxergar só um culpado. Olha o bingo de milhões aí, ok? É o famoso atire a primeira pedra, né? O Galarraga, gente, ele poderia aumentar ainda mais a dor do árbitro, né? Só que ele não fez isso. Em vez de fazer isso, ele reconheceu seres humanos cometem erros, né? Ele abraçou o árbitro. Mas isso não significa que ele deixou de ficar decepcionado, que o erro deixou de existir. Ele sabia que ele perdeu o jogo perfeito, mas ele sustentou, né? Duas verdades. A primeira verdade, ele foi prejudicado, né? E a segunda verdade, a pessoa que me prejudicou também é uma pessoa. Esse é o ensinamento do livro para você hoje. Que ter empatia não significa você negar a sua dor, né? Significa você não permitir que a sua dor apague a sua capacidade de enxergar que o outro também existe. Bingo de milhões aqui, tá? Percebem essa diferença? Ela é enorme, né? O Galarraga, ele não fingiu que não aconteceu nada. Ele não usou a razão dele para destruir o árbitro. Quando ele teve a oportunidade de falar em público, ele não transformou aquilo num ataque. Ele considerou como que o árbitro poderia estar se sentindo. E justamente por isso que a reação dele foi tão marcante, né? E aí o livro traz uma reflexão sobre isso para você, né? Que talvez o Galarraga, ele tenha conquistado um lugar ainda maior na história pela maneira como ele reagiu a essa injustiça do que ele ia conquistar se o resultado esportivo fosse positivo para ele. Você já pensou nisso? Ele perdeu o registro da conquista perfeita, mas ele revelou uma coisa sobre o caráter dele que milhões de pessoas puderam enxergar. E isso é ou não é maior? Claro que é. É isso que o livro está te mostrando. Que algumas situações, elas não vão mostrar só o que você perdeu. Elas também vão revelar
quem você é quando você perde alguma coisa. Isso é muito mais importante. Bingo, ok? Porque hoje em dia é muito fácil você usar um erro alheio como uma oportunidade para você se promover. É ou não é? Né? Então vamos lá, alguém falha, você expõe. Alguém te decepciona, você conta para todo mundo. Alguém fala que tem algo errado, você sente vontade de mostrar imediatamente por que essa pessoa é que está errada, né? O livro, ele não faz isso. O livro está te convidando para você falar uma coisa que é completamente diferente, né? Então, ao invés de reagir, é para você pensar como que você se sentiria se você estivesse no lugar daquela pessoa. Se você se perguntar isso antes de você reagir, você vai mudar a direção da conversa, né? Porque você vai deixar de pensar o que fizeram com você e você vai começar a considerar o que está acontecendo com essa pessoa que está diante de você e fez isso, né? É isso, é sobre isso que o livro está falando. Que quando você muda de posição na sua mente, muitas vezes você acaba mudando também a forma como você lida com aquela situação. Para melhor, bingo, né? Não significa, vou repetir, que você tem que concordar com tudo, tá? A empatia não exige que você abandone os seus princípios, nem que você aceite comportamentos inadequados, ok? O ponto aqui é você compreender a pessoa antes de condená-la. Então, imagina, por exemplo, uma discussão no trabalho, né? Então, você conhece a pressão que tem sobre você, os seus prazos, o seu esforço, as suas preocupações no trabalho, né? De uma forma geral. Mas você sabe o que está acontecendo com a outra pessoa? Você sabe o que está acontecendo com você, né? Então, talvez você esteja olhando apenas para a reação da pessoa e não para tudo que está por trás da reação da pessoa. Em casa é a mesma coisa, tá? Amizades, relacionamentos, tudo igual. Você quer que compreendam os seus motivos, enquanto você julga os outros pelos comportamentos deles. É ou não é assim que acontece? Eu tô falando você porque eu quero que chegue em você, mas isso é todo mundo, tá? É isso que o livro tá te ensinando, que você quer ser compreendida pelas suas intenções, ok? Mas frequentemente você avalia os outros não pelas intenções deles, e sim pelas atitudes deles que você consegue enxergar. Olha o outro bingo aí, né? O livro te mostra isso. E quando você reconhece que os sentimentos da pessoa também têm importância, você aumenta a possibilidade de cooperação daquela pessoa com você. Isso muda a conversa total, né? Poucas coisas diminuem tanto a sua resistência quanto você sentir que alguém realmente tentou compreender o seu lado. Correto? Não é isso? Pensa aí nas vezes que você estava frustrada, né? Talvez você nem precisasse que a outra pessoa concordasse com você. Talvez você apenas queria ouvir uma frase do tipo que a pessoa consegue entender por que isso mexeu tanto com você, né? Uma frase desse tipo não resolve o seu problema de forma mágica. Não é isso. Uma frase desse tipo cria uma ponte. É sobre isso, né? Quando você se sente compreendida, você deixa de lutar, tanto para provar que você tem direito de sentir o que você sente, quanto de achar que a outra pessoa não sente. Ok? O livro ele usa até um outro exemplo muito legal, que é o das críticas, né, que são feitas aos líderes mundiais, né? É fácil a gente observar alguém tomando uma decisão importante e imaginar que aquela função é simples, né? Mas raramente a gente para imaginar a pressão que existe por trás dessas decisões, porque elas afetam milhões de pessoas. Então, independentemente de você concordar ou não com as decisões, com as pessoas, tem uma dimensão humana aí que normalmente você ignora, né? Quantas responsabilidades, dúvidas, noites em claro para saber se essa decisão foi correta, essa pessoa passou, né? O objetivo, gente, não é justificar as decisões.
O objetivo aqui é você exercitar a sua capacidade de considerar perspectivas diferentes da sua, ok? É isso que o livro está falando, que você compreender o peso que alguém carrega não significa que você está concordando com as escolhas que essa pessoa fez. Só significa que você está ampliando a sua visão. Olha que bingo, né? Então, quando você desenvolve essa capacidade, você consegue realmente ser sincera, né? E falar que consegue entender sim por que a outra pessoa está se sentindo dessa forma. Você percebe como é que é diferente essa postura, né? É muito diferente você falar isso ou então você chegar e falar que a pessoa está exagerando, que isso não é nada, que você teria feito diferente, né? Que a pessoa deveria superar aquilo. Essa postura é bem diferente, né? Quando você invalida o sentimento da outra pessoa, a tendência é que essa pessoa vai defender esse sentimento ainda mais. Criou uma resistência, vai virar guerra, vai virar briga. Agora, quando você reconhece o sentimento da pessoa, você abre um espaço para o diálogo. É isso que o livro está te mostrando, tá? Que antes de você querer mudar a opinião de alguém, mostra para essa pessoa que você conseguiu enxergar a experiência dela. Bingo! Seja humilde. Muita gente não está procurando uma solução. Às vezes a pessoa está só procurando alguém que a escute, que demonstre interesse por ela, né? Alguém que não transforme aquela dor numa disputa para descobrir quem sofreu mais. Quantas vezes a gente não fala, eu tô passando por isso, aí outra pessoa, em vez de consolar a gente, isso daí, fichinha, meu problema é maior. Não é assim? Não é? O livro, ele também traz, gente, uma história que eu falo que é profundamente humana, que é a do Martin, né? O Martin, ele cresceu numa situação difícil, não tinha pai presente, a mãe dependia de auxílio do governo para complementar a renda, né? E um dia de ação de graças, que é como se fosse o Natal, né? Dos Estados Unidos, ele jovenzinho ainda estava internado para fazer uma cirurgia. A mãe dele não pôde ficar com ele porque precisava trabalhar, ele estava sozinho. E enquanto muitas famílias estavam reunidas, ele estava num hospital, enfrentando medo, frustração, solidão, né? E aí, num determinado momento, ele não aguentou, ele começou a chorar debaixo das cobertas, né? E aí, uma jovem estudante de enfermagem percebeu, e ela não tinha obrigação nenhuma de ter ido lá, ela podia simplesmente continuar cumprindo as tarefas dela, né? Verificar se estava tudo bem apenas clinicamente com esse paciente e seguir o trabalho dela. Mas ela enxergou uma coisa que não estava escrito em nenhum prontuário, né? Ela viu a solidão daquele menino. É isso que o livro está te ensinando com a história do Martin, né? Que empatia é você perceber as necessidades do outro que nem sempre ele verbaliza. Essa enfermeira também ia passar aquele dia longe da família. Ela contou isso pro Martin. E aí ela teve uma atitude simples, né? Para nem ela jantar sozinha, nem ele jantar sozinho, convidou ele para jantar com ela. Ele foi lá, ela foi lá, buscou 2 refeições, se sentou do lado dele, eles comeram, conversaram, né? O turno dela acabou, mas ela ainda ficou ali horas, até que finalmente ele dormiu, né? E só depois ela foi embora. Talvez para ela aquilo foi só uma escolha generosa, né? Num dia de trabalho. Afinal, é enfermeira, né? Elas têm muito disso, né? Mas para ele, não. Para ele aquilo virou uma memória para a vida toda. O que o livro quer te ensinar com a história do Martin? Que muitas vezes você não sabe o tamanho do impacto que a sua presença vai ter na história de alguém. Olha esse bingo de milhões, né? Essa enfermeira, ela não podia resolver o problema dele. Ela não podia mudar a situação familiar dele, né? Ela não podia eliminar a cirurgia dele. O que ela podia fazer e fez é fazer com que ele não passasse aquele momento sozinho, na solidão, né? É isso que torna essa história assim tão importante, porque ela foi muito empática.
E nem sempre, gente, a empatia significa que você tem que dar uma grande solução, tá? Para o problema. Às vezes é só você perceber que tem um problema, sentar ali, ouvir a pessoa, ficar ali com a pessoa. É isso que o livro está falando. Que talvez você não consiga retirar o peso que alguém carrega. Mas você consegue evitar que aquela pessoa carregue aquele peso sozinha. Bingo, olha só, né? O livro ele ainda reforça que compreender o ponto de vista do outro exige esforço, né? Porque as pessoas elas deixam pistas sobre o que elas estão vivendo. Elas contam uma história, elas revelam uma preocupação, compartilham um detalhe, né? E hoje você tem ainda mais possibilidade de você compreender alguém antes de você fazer suposições sobre a vida dessa pessoa. Então, se aquela pessoa é importante para você, dedicar um tempo para entender a realidade dela não é um desperdício do seu tempo. É um investimento que você está fazendo na relação de vocês. O livro está falando sobre isso, que quanto mais importante é uma pessoa para você, menos sentido faz você tratar essa pessoa com base apenas no que você supõe sobre ela. Olha o bingo, né? Tem um ponto essencial também, além desse que eu quero falar, né? Que o livro fala que a empatia ela não surge automaticamente sempre, né? Não. A sua reação ela é influenciada pela maneira como você foi educada, pelas suas crenças, pelas experiências que você teve, pela sua condição financeira, né? Pelo momento que você vive, inúmeros fatores, né? Então você interpreta a realidade através da sua história, né? É por isso que duas pessoas olham para a mesma situação e sentem coisas diferentes. Vocês já tinham pensado nisso? É isso que o livro está ensinando, que o fato de você não sentir da mesma maneira não torna o sentimento da outra pessoa menos real. Bingo! Ok? Então, desenvolver empatia exige você sair do centro da situação, ok? Não para você desaparecer da história, não. É só para você abrir espaço, né? Para você reconhecer que a sua perspectiva é só uma perspectiva e não é a única perspectiva, ok? Entenderam? Tem bingo aí, né? Imagina quantas barreiras iam cair se você fizesse isso com frequência. Se você fizesse isso em casa, no trabalho, nas amizades, numa discussão, num desentendimento. Antes de você soltar que o outro tá errado, você pensar o que essa pessoa está enxergando que eu ainda não consegui enxergar, né? É isso que o livro está falando, que muitas pontes se criam quando você para de tentar vencer a conversa e começa a tentar compreender a pessoa da conversa, ok? Bingo, né? E tem um cuidado nisso tudo aí que eu acho fundamental de falar. Que a empatia não é para ser usada como técnica manipuladora, tá? Tem muito espertinho aí que vai querer usar, né? Não é para você conquistar contatos, né? Não é uma frase ensaiada para você parecer que é agradável. Não é você fingir o interesse para receber alguma coisa em troca. O livro, ele te apresenta a empatia como uma coisa muito maior que ela realmente é, né? Ela é uma forma de você enriquecer as suas relações. O Galarraga, ele não demonstrou compreensão com o árbitro porque ele queria construir uma imagem positiva. Porque ele podia ter usado aquela situação para atacar o árbitro e ter apoio público, né? Ele escolheu ser generoso. A enfermeira também. Ela não ficou do lado do Martin porque ela estava esperando algum benefício. Ele não tinha nada para oferecer, né? Ela percebeu a dor dele e decidiu fazer alguma coisa. O livro está te levando a essa conclusão de que a empatia mais poderosa é aquela que continua existindo mesmo quando você não vai ter nenhuma vantagem pessoal com a pessoa. Esse é o bingo do dia, né? Podia acabá-lo aqui. Mas agora eu quero que você jogue isso tudo para a sua própria vida. Vamos pensar agora com a sua cabeça. Quando alguém erra com você, o que você faz?
Você tenta entender a pessoa antes de responder? Será? Né? Quando alguém te conta um problema, você escuta realmente o problema que a pessoa está contando? Ou você imediatamente já começa a comparar o problema da pessoa com as suas experiências, né? É o tal do a minha dor é maior que a sua, né? Quando aparece um conflito, a sua prioridade é compreender a pessoa e o problema para resolver o conflito ou é vencer essa discussão e resolver o conflito? O que você faz? Né? Talvez a mudança, gente, comece quando você se faz uma única pergunta, né? Como que você se sentiria se você estivesse no lugar daquela pessoa? Essa é uma tijolada, né? Porque essa pergunta, ela não elimina os limites, né? Os limites continuam existindo, as responsabilidades que são de um e de outro continuam existindo, né? Essa pergunta, ela não transforma os erros em acertos, não. Ela não muda a realidade, mas ela muda completamente a maneira como você trata o outro lado, que pode até ser o lado que errou, ok? É isso que o livro está ensinando. Que a empatia, ela não vai mudar o que aconteceu. Ela vai mudar o que você vai fazer com o que te aconteceu. Bingo! Ok? Quantas consciências foram criadas aí, hein? Eu faço essas perguntas rápidas exatamente para criar consciência em você. Essa consciência que eu desenvolvo na cartilha Mente de Ouro, para você ter uma mente próspera, né? Mas não só para você aprender a conquistar seus resultados, também para você se relacionar, reagir aos conflitos, né? Tratar as pessoas bem nos momentos difíceis, fortalecer a mentalidade, desenvolver inteligência emocional, observar melhor os seus próprios padrões de reação, né? Sair do automático, ampliar a sua percepção, se comunicar com mais consciência, né? Construir mesmo uma relação baseada em confiança, ok? Porque crescer, gente, também significa aprender a enxergar além da própria perspectiva, certo? E além da cartilha, você ainda recebe o bônus do Cofre Dourado da Prosperidade, que traz os exercícios práticos, curtinhos, para todo dia você fortalecer essa nova mentalidade que você está aprendendo a criar aqui comigo, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque é um conteúdo, não foi porque eu que fiz não, mas é um conteúdo maravilhoso. Ele é resumido, ele é compacto, ele é direto ao ponto e ele tem o que há de mais importante para você se desenvolver e melhorar de vida, ok? Além do que foi feito com muito carinho, dedicação, é a base de muito estudo, tá? Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários em qual situação da sua vida que você percebe que tem que praticar mais empatia. Você tem que ser mais empática. Escreve aí pra gente, ok? Antes de eu encerrar a aula, eu vou deixar o desafio da Mente de Ouro, porque não adianta nada você ter conhecimento e não colocar ele em prática, né? Então tá na hora de eu gerar a ferramenta de transformação e você pegar o tijolinho do dia e colocar lá na sua construção do seu sonho. Então, vamos lá. Eu quero que você escolha uma conversa que normalmente, se você tivesse, você ia reagir muito rápido, né? Pode ser com qualquer pessoa próxima a você. Quando essa conversa acontecer, eu quero que você, antes de responder na lata para a pessoa, pausa e se pergunta como que essa situação pode estar chegando para essa pessoa. Ou seja, essa pessoa está enxergando da mesma forma que eu o que está acontecendo? Entendeu? É isso que eu quero que você pense, né? Aí você responde. E depois você escuta a pessoa. Você falou, depois ela fala. Você não interrompe ela, tá? Quero que você identifique o sentimento que está vindo por trás das palavras que essa pessoa usa com você. E aí, quando você for apresentar o seu próprio ponto de vista, eu quero que você demonstre que você compreendeu o lado dela. Tá? Então observe o que acontece com essa conversa, né? Perceba se tem menos resistência quando você age dessa forma, se apareceu mais abertura, mais conexão nessa conversa. E depois você volta aqui e compartilha com a gente a sua experiência, tá? Você vai aprender com isso que desenvolver empatia não significa você abandonar a sua perspectiva. Significa apenas que você está aprendendo a enxergar também
a humanidade de quem está diante de você, porque quem está diante de você é outra pessoa, não é um robô, ok? Então, aqui no Clube da Mente de Ouro, você já sabe que não tem teoria vazia, é vida real. E na aula de hoje, você viu que alguns dos momentos que mais revelam o caráter da pessoa aparecem justamente quando a pessoa é prejudicada, ok? O livro falou do Galarraga, né? Tinha todos os motivos para atacar o árbitro, porque esse erro do árbitro tirou dele uma conquista histórica, só que ele percebeu o arrependimento do árbitro. Então, ele escolheu enxergar que o árbitro errou, mas que o árbitro também era um ser humano que errou, ok? E a reação dele se tornou inesquecível. Você também viu comigo hoje que compreender alguém não significa necessariamente concordar com esse alguém, né? Significa apenas que você está reconhecendo que os sentimentos dessa pessoa existem. Ela tem a perspectiva dela, ok? O Martin descobriu isso ainda jovem num hospital, né? Quando a enfermeira percebeu a solidão dele e ficou do lado dele. Ela não resolveu os problemas dele, só que ela tornou aquele momento suportável, como ele mesmo falou. E talvez essa seja uma das maiores forças que a empatia tem, né? Nem sempre você vai conseguir mudar o que alguém está enfrentando. Você, afinal de contas, não é um super-herói, né? Mas você vai conseguir mudar a maneira como essa pessoa está atravessando, seja lá o que for o que ela está atravessando. Então, a partir de hoje, antes de você julgar rápido alguém, eu quero que você se questione como seria estar no lugar dela, ok? Talvez fazendo isso você vai descobrir que a sua própria perspectiva não te mostrou tudo, ok? As pessoas, gente, que são verdadeiramente influentes, elas não são apenas aquelas pessoas que fazem os outros ouvirem tudo que elas falam. Não, elas são aquelas pessoas capazes de fazer os outros sentirem que ela também os ouviu. Olha o bingo aí para terminar, certo? Então a aula terminou, mas a transformação que essa aula vai gerar na sua vida vai continuar, tá? Eu espero você na próxima aula. Lembrando que tem aula nova todo dia, às 7 horas da manhã, não perde. Assiste a aula do dia, coloca o tijolinho do dia na sua construção do seu sonho, ok? E te lembrando sempre antes de terminar que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui para ler essa página para você, ok? Um beijo grande no coração de vocês.